E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai discutir o conceito de homeomorfismo. Um homeomorfismo nada mais é do que uma função, tá? Que a gente está trabalhando com subconjuntos de R. Então eu estou pensando aqui em x e y contidos em R. E aí eu vou considerar uma função f que vai de x para y, tá? E aí digamos que essa função seja contínua, bijetiva e que tenha inversa contínua. Se isso acontecer, a gente vai dizer que essa função é um homeomorfismo em R, tá? Veja bem, pensar em um exemplo de homeomorfismo não é difícil, né? Você pode, por exemplo, pegar aqui x e y para ser o conjunto R, e aí a gente pensa, por exemplo, em f de x igual a x, né? f de r em r, f de x igual a x. Essa função, obviamente, é contínua, é bijetiva e tem inversa contínua. O que eu quero fazer aqui nessa videoaula é discutir com vocês um exemplo de uma função que é contínua, que é bijetiva, mas a inversa não é contínua, tá bom? Se você quiser, você pode pausar essa videoaula e tentar pensar num exemplo, tá bom? O exemplo que eu vou discutir aqui é o de uma função f, cujo domínio vai ser dado pela união desse intervalo fechado, de menos 1 e 0, com esse outro intervalo aqui, que é 1 raiz cúbica de 2, tá? Nota que esse conjunto x ele não é conexo, né? Ele, em termos práticos, tem dois pedaços, tá? O conjunto y, que vai ser a imagem de uma função f que eu vou definir daqui a pouco, é o intervalo fechado 0, 2, tá? E aí eu vou definir uma função f da seguinte forma, né? Eu vou pegar f de x para y, né? E cada elemento em x eu vou levar da seguinte maneira. Se eu tiver nesse intervalo, eu vou levar em x cubo, né? Se eu tiver nesse intervalo, eu vou levar em x quadrado. Até ficou feio, né? Acho que para ficar mais bonitinho eu devia ter colocado esse na primeira linha, mas desconsiderem, tá? A feiura do exemplo. Do lado de cá, eu estou fazendo o esboço gráfico da função f, né? Nota que aqui a gente está com um intervalo, né? Menos 1 e 0, que é esse intervalo que está aqui. E aqui eu estou com um intervalo 1 até a raiz cúbica de 2, né? Nota que aqui o intervalo é fechado. E aqui ele é aberto no 1 e fechado aqui, tá? Essa função f, ela é contínua, tá? Talvez isso pode te causar um incômodo porque o domínio é não conexo, né? Digamos assim, a perda de continuidade, entre aspas, aqui está no domínio e não na função, tá? O intervalo aqui, perdão, o domínio, né, que aparece aqui, ele é não conexo, né? E por que que eu sei que essa função ela é contínua, né? A gente pode pensar o seguinte, o x cubo e o x quadrado, eles são contínuos, né? Então, digamos que o problema aqui, caso ele exista, seria nas fronteiras aqui dos intervalos, né? Porque no intervalo aberto esse cara seria contínuo e esse cara seria contínuo, né? Então vamos dar uma olhada para cá, só para a gente entender. Uma função ela é contínua num ponto A, se e somente se a gente considerar qualquer sequência no domínio, né? O x aqui é o domínio da função, que converge para o A, e o f do xn converge para o A. Se isso acontecer, a função ela é contínua em A, é uma equivalência. Agora vamos discutir a continuidade, ou melhor, a não continuidade da inversa de f. A inversa da função f vai ser dada por essa função g que está aqui, né? Eu vou pegar a função g, que vai de y para x, e ela faz o seguinte, né? Dá uma olhada para o desenho aqui, ó. O domínio da inversa é o intervalo 0, 2, né? Então, no intervalo 0, 1, o que acontece? Na hora que eu pegar um y aqui, ó, eu vou voltar por menos raiz de y, né? Então, no intervalo que o y está de 0 a 1, eu vou para menos raiz de y. E quando eu estiver aqui nesse intervalo, né, aí eu vou pegar o aberto em 1 e fechado em 2. Na hora que eu voltar, eu vou pegar a raiz cúbica do y, né? Porque afinal de contas aqui eu tenho o x cubo, né? Essa função que está dada aqui, ela é descontínua. E veja bem por que a gente sabe que ela não é contínua. Ó. Veja bem, o ponto que vai dar problema aqui para a gente é exatamente o 1. A gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai considerar sequências da forma que 1 mais 1 sobre n, né? E 1
menos 1 sobre n. Nota que as duas sequências convergem para 1, né? E aí, de novo, eu vou usar essa caracterização, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Considere, vou colocar assim, ó, considere essas duas sequências que aqui estão, né? A yn, que é essa daqui, e a zn, que é essa que está embaixo, né? Ó, o que vai acontecer, né? Todas as duas convergem para 1, né? Ó, veja bem. Embora as duas converjam para 1, o que vai acontecer, né? O yn cai no intervalo 1 e 2, né? Então, ele está aqui. Então, o g dele, o g do yn vai dar a raiz cúbica do yn, né? Que nada mais é do que a raiz cúbica de 1 mais 1 sobre n. E esse troço converge para 1, né? E g de zn vai ser igual ao quê, né? O zn cai aqui, né? Então, o g de zn é menos a raiz cúbica, a raiz quadrada, perdão, de zn. Essa daqui converge para menos 1. Aqui vai ficar feio, né? Mas eu vou puxar uma setinha aqui para não ter que ficar escrevendo isso toda hora, né? Esse cara aqui converge para menos 1. Perdão, para mais 1. Tá? Então, olha o que a gente conseguiu, né? A gente exibiu duas sequências que convergiam para 1, mas o g delas não converge para o g de 1, né? Porque, afinal de contas, uma está indo para 1, né? E a outra está indo para menos 1. Então, isso garante para a gente que isso aqui não acontece sempre, né? Então, a função não pode ser contínua no 1, né? Portanto, g não é contínua em y igual a 1. Tá bom? Então, tá aí exemplo de uma função que é contínua, bijetiva, mas a inversa não é necessariamente contínua, tá bom? Pessoal, vou deixar para discutir resultados na próxima videoaula, tá? Vou encerrar por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.